Olá! Ora, cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre a vida e obra de um autor galardoado com o Prémio Nobel. Ora, hoje vou falar-vos de um autor que hum, ficou muito surpreendido de ter ganhado o Prémio Nobel, porque ele não se considerava de maneira nenhuma um escritor, que achava que não passava de um palhaço, um bobo mesmo. Mas veremos porquê. Ora, então vou falar-vos de Dario Fo, que venceu o Prémio Nobel em 1997. Dario Fo era um dramaturgo e comediante italiano que nasceu no dia 24 de março de 1926 na aldeia de San Giano, na província de Varese, na Lombardia, lá no norte da Itália, filho de uma família proletária e antifascista. O seu pai trabalhava nos comboios e, na altura, era chefe da estação do Caminho de Ferro, lá em San Giano. E o pai era também um socialista e um ator amador. E veio daí logo o início da sua vocação, do que viria a ser a sua vida. Hum, Portanto, a família deambulou muito pelo norte da Itália, com a vida do pai. Ele andava sempre a mudar de terra. E ele passava muito, normalmente os verões, numa quinta do avô materno, que era de facto um homem muito engraçado, que era reputado como uma pessoa de humor aguçado e sátira certeira, que mantinha uns interessantes diálogos com os amigos e os conterrâneos, lá nas tascas, eh, onde, e que chamavam na altura os fabulatori. Faz-me lembrar um bocado o que é cá em Portugal os cantigas ao desafio, não é? Em que gozam com tudo, gozam uns com os outros, gozam com a sociedade, gozam com. Os mexericos saem todos ali naquelas histórias. É também assim, era uma tradição lá das aldeias italianas. Então, o avô, como estão a ver, ele teve um papel já muito importante, porque ele acompanhava o avô lá, andava lá pelas tabernas, a assistir àquelas disputas, àquelas trocas de galhardetes e de conversa entre os aldeões, os tais fabulatori, e isso começou a desenvolver a sua imaginação criativa, logo desde criança. Ora bem, quando ele atingiu 13 anos, foi quando começou a Segunda Guerra Mundial. E então ele foi para Milão para estudar, para prosseguir os estudos, um, e foi estudar para uma escola que se chamava a Escola Brera, uma escola de belas artes. Mas depois ele estava quase a acabar o curso, mas não acabou, porque entretanto atingiu os 18 anos e foi chamado para o exército. Ainda estava no tempo da guerra, e, mas ele não se entendeu com aquilo, desertou e escondeu-se num sótão que os seus pais tinham. Os pais eram membros da resistência e, e escondiam nesse sótão cientistas judeus e também prisioneiros britânicos, eh, portanto, fugidos aos fascistas do Mussolini, portanto, e que eles então ajudavam-nos, o meu pai trabalhava no Caminho de Ferro, ajudavam-nos a fugir de comboio para a Suíça, e assim foi. Ele esteve lá fechado nesse sótão, até que acabou a guerra, saiu no fim da guerra de lá do seu esconderijo e continuou os seus estudos na Escola de Belas Artes.
Mas matriculou-se também no curso de arquitetura no Instituto Politécnico de Milão e tirou o curso de arquiteto. Mas na altura o ambiente cultural lá na cidade de Milão era, era muito dado ao teatro. O teatro estava a florescer e a desenvolver-se muito. E ele entrou para o teatro. Como tinha o curso de arquiteto, começou a trabalhar como cenógrafo, a fabricar os cenários e tal, e começou a trabalhar no teatro. E ele já nessa altura começou a entreter um bocado os seus amigos, os seus colegas lá do teatro, com monólogos e coisas que ele até se lembravam do tempo de criança, de que ouvia contar lá ao avô e ao amigo aquelas historietas da sua infância. E, e começou assim um bocado a desenvolver a sua arte para começar a escrever para o teatro. E realmente ele assim foi. Ele escreveu na sua vida, principalmente, peças de teatro. Escreveu mais de 40 peças ao longo da vida. Em 1950, ele conheceu Franco Parenti. Ora, quem era Franco Parenti? Franco Parenti era um empresário teatral e apresentou-lhe a sua primeira peça que ele tinha escrito, que se chamava Power Nano, que podemos dizer em português uma pobre coisinha, uma coisita reles, mais ou menos assim. Portanto, que foi publicada em 1951, que era uma sátira em que ele satirizava a história dos irmãos Caim e Abel, da Bíblia. Vocês conhecem. Portanto, o Caim, que na peça era um tolo, um miserável, um paspalhão, que tentava imitar o esplêndido loiro, o de olhos azuis, o belo Abel. Mas que, quanto mais tentava imitá-lo, mais as neiras fazia, só se envolvia em problemas. Portanto, desastre em desastre, acabou por enlouquecer e matar o irmão Abel. Pronto, lá o Franco Paretti achou muita graça à história e achou que ele de facto tinha muito jeito para aquilo e convidou-o para entrar na sua companhia de teatro. E então ele começou a trabalhar lá com o Franco Parenti, começou a ser ator e foi escrevendo, começando a escrever peças. E foi lá que ele conheceu aquela que viria a ser a sua esposa, a Franca Rame, que era também atriz e uma feminista, que descendia de uma longa linhagem de atores, portanto, e que era atriz também lá na companhia do Parenti, e veio-se a casar com ela em 1954. E foi muito bom esse casamento por várias razões. Porque, como eram os dois atores, trabalhavam os dois no teatro, começaram a colaborar muito um com o outro e toda a sua vida foi desenvolvida em ligação, como vamos ver mais adiante. Ora, então, foi nesse ano de 1954, em que ele casou, que se estreou aquela sua peça que já falámos do Power Nano. O êxito não foi assim lá muito grande, mas depois a peça foi adaptada à rádio e foi radiodifundida em 18 episódios. Naquele tempo havia o que é agora chamamos as telenovelas, que naquele tempo eram as radionovelas. Ainda me lembro bem disso. Todas as rádios davam, quando era à noitinha, a hora que agora dão as telenovelas, davam a sua rádio sobretudo as senhoras, quando era aquela hora, iam todas a ouvir a novela, o episódio da novela. E assim foi. Esta novela, esta história dele, lá do Abel e Adão, do Abel e Caim, foi difundida em episódios na rádio e que conseguiu, de facto, se no teatro não deu grande resultado, mas pelo menos na rádio deu brado e começou a dar uma certa notoriedade ao fogo.
Bem, e ele continua então a trabalhar lá como arquiteto, e não só para o teatro, mas mesmo em obras, na construção civil, a fazer projetos de construção civil. Mas em 1959 ele resolveu deixar de trabalhar para a construção civil, deixar a profissão de arquiteto, abandonou completamente os seus trabalhos, os seus estudos de arquitetura. E porquê? Porque achava que a corrupção na área da construção civil, no setor da construção, era demasiada e ele era, como já vimos, muito ligado a, ao socialismo e o antifascismo. Ele achou aquilo, não queria ter nada com a corrupção e abandonou a vida de arquiteto. E então começou a dedicar-se praticamente e em exclusivo ao teatro, que foi de facto a grande paixão da sua vida e onde ele viveu e trabalhou o resto da vida. Então começou por fundar uma companhia em conjunto com a sua esposa, que teve o nome dos dois, que era a Faux Rame, Companhia Faux Rame. Portanto, eles começaram a encenar e a peças pronto, tornaram-se empresários do teatro. E entre as muitas peças que encenaram e que apresentaram ao público, muitas eram da autoria do Faux. Como, por exemplo, em 1960, uma peça que de facto foi importante e que lhe deu muito sucesso, chamava-se Gli Arcangeli non giocano a flipper. Os arcanjos não jogam flipper, que era um drama satírico que contava a história de um larápio que sonhava com perder a sua identidade e esquecer-se de quem era. Depois, em 1967, isto agora só para falar nas suas peças mais importantes, estreou uma outra peça que se chamava La Signorina è da buttare, que a senhorita, a menina, a jovem, é para deitar fora, digamos assim em português. Foi em 1967 que essa peça que tratava, o tema era a Guerra do Vietnã e o assassinato do John Kennedy. No ano a seguir, em 1968, fundou uma outra companhia de teatro que se chamou La Nuova Scena, mas a Nuova Scena durou pouco. Era uma companhia de teatro ligada ao Partido Comunista, que ele pertencia na altura, mas 2 anos depois, em 1970, ele abandonou o partido e desligou-se do partido e acabou com essa companhia que tinha fundado e continuou só com a sua, aquela que era dele e da mulher. E então, mas entretanto, nesse intervalo, em 1969, estreou uma outra peça que era o Mistério Bufo, um mistério cómico, que era uma colagem de diálogos, pequenos diálogos medievais com outros textos da sua própria autoria. Que era que é interessante que essa história, que essa peça, portanto, já viram, pegando em temas medievais e gozava com esses temas. E essa peça foi estreada depois, em 1977, muitos anos mais tarde, na RAI, na televisão italiana. Quando estreou na televisão, a Igreja Católica considerou-a uma obra blasfema, a obra mais blasfema de toda a história da televisão. Mesmo os termos que a Igreja Católica a classificou. Portanto, já viram como ele tratava aqueles temas medievais
e como ele gozou com toda essa. Aliás, o título já diz Mistério Bufo, o mistério cómico, são mistérios de palhaçada, cómicos. Bem, mas uma das suas obras teatrais, das suas peças mais conhecidas, é a Morte Accidentale de un Anarchico, a Morte Acidental de um Anarquista, que, que eu penso que não está traduzida em Portugal, mas julgo que está traduzida no Brasil, mas em Portugal não está publicada, que eu saiba. E foi, de facto, uma das peças que mais fama lhe deram e que foi estreada em 1970 e, como já disse, contava a história da morte, como o título diz, da morte de um ativista anarquista, um ativista político, que foi assassinado pela polícia. Portanto, outra peça que gerou muita controvérsia, muita polémica, já está por motivos políticos, chamava-se Não se paga, não se paga. Quer dizer, não pagamos, não pagamos, não devemos pagar. Não sei. E era uma peça em que a história que ele conta na peça uma história em que o povo deixa de querer pagar os impostos. Pronto. Estou a tomar a decisão. A partir de hoje não há impostos para ninguém. Ninguém paga os impostos. Portanto, porquê? Porque chegou à conclusão de que pagar impostos para quê? Os políticos desviam tudo para o bolso deles, a corrupção é máxima. E até agora criticava contra a corrupção dos políticos e foi de facto uma peça que deu brado. Ora bem, ele, para além das peças de teatro, das suas e de outras, da encenação das peças de teatro lá na sua companhia, encenou também óperas. Óperas de Rossini. Encenou, de facto, várias óperas do Rossini. Era um pormenor também interessante. Ora bem, então, como vimos, o Dario Fo foi fundamentalmente um autor de peças de teatro. Né? Foi a isso que ele dedicou a sua vida, profissionalmente e como escritor. Escreveu, sobretudo, ao jeito da sátira e da crítica, não é? Como já vimos nos exemplos de peças que demos. Em que ele criticava os poderosos, os hipócritas, tanto políticos como religiosos. Mas, além disso, ele foi também, portanto, além de escritor de peças de teatro, foi encenador, foi romancista, foi também pintor, foi ilustrador, como era licenciado em arquitetura, ele desenhava muito bem e pintava. Foi pintor e ilustrador, também cantor, né? Cantava muitas vezes já nas peças assim, e compositor, também compôs músicas e canções que depois entravam nas suas representações. Ora, como já de entender, foi um grande ativista de esquerda, que chegou a estar inscrito no Partido Comunista, mas depois saiu, mas era profundamente socialista e esquerdista, foi um grande opositor declarado do Berlusconi, lembram-se? Que foi primeiro-ministro um tempo na Itália, o Silvio Berlusconi. Então, o que acontece? Em 1997 foi galardoado com o Prémio Nobel da Literatura, que, como eu já disse, ele ficou muito admirado, muito espantado. Eu só escrevi praticamente peças de teatro, foi um palhaço, um boneco, um espantalho para quem a dava, e acho que não merecia o Prémio Nobel da Literatura. Achou que não merecia, mas o que é certo é que foi isso mesmo que lhe deu o Prémio Nobel da Literatura. Porque, segundo o texto lá do Comitê Nobel, foi-lhe atribuído o Prémio Nobel por imitar os bobos da Idade Média, criticando a autoridade e defendendo a dignidade dos oprimidos nas suas obras. Portanto, estão a ver, valeu a pena ser o bobo e palhaço. Portanto, ele, como já disse, estava muito ligado à política, embora nunca exerceu grandes cargos políticos.
Acho que ele, a certa altura, ainda se candidatou a presidente da Câmara de Milão, mas acho que não foi eleito. Mas, portanto, mas esteve sempre ligado à política como na oposição. E em 2013 chegou a ser proposto pelo aquele, um movimento que depois acho que vai ser acho que até não sei se ainda é partido na Itália, o movimento 5 Estrelas, que o propôs para presidente da República, presidente da Itália. Claro que não foi eleito, né? Mas chegou a ser, portanto, como viram, proposto para presidente da República. Portanto, era uma pessoa muito conhecida e famosa na Itália. Pronto, ela, como toda a gente, né, morreu, acabou por falecer aos 90 anos, no dia 13 de outubro de 2016. Portanto, morreu no hospital, em Milão, com problemas respiratórios. E foi assim, olha, que está, portanto, resumida em não muitas palavras, não sei quanto tempo demorei, aqui a vida e a obra do, do Dário Fo. Então agora eu desejaria falar dos 3 livros, os únicos 3 livros que eu tenho dele. Que não sei se haverá muitos mais publicados em Portugal, pelo menos foi os que eu consegui arranjar. E começaria por falar daqui deste, que se chama O Amor e o Escárnio. Então, o Amor e o Escárnio é um conjunto de pequenas histórias, não é peças de teatro, é histórias, contos, mais propriamente 5 contos. 5 contos, 5 histórias dele, que ele diz aqui na sinopse, que são, fala de hereges, fanfarrões, transgressores involuntários, mas também santos e anjos. São estas as personagens que povoam as histórias de Dario Fo, vozes irreverentes que compõem os acontecimentos de uma ou outra história. Portanto, são pequenas histórias, como já disse, não é um livro muito grande, é um livro pequeno, e muito interessantes e muito engraçadas, em que lá, como de costume, né, ele critica, satiriza vários tipos sociais. Este livro, como vários outros e muitos outros dele, tem ilustrações dele, são ilustrados por ele, tem muitas ilustrações espalhadas pelo livro, como por exemplo esta, que eu vos mostro aqui, um certo erotismo, não é? E outras, de outro género, de outro estilo, em que de facto era um grande também pintor e ilustrador, e, e tem de facto aqui imagens muito interessantes. Como, por exemplo, esta aqui também, que eu vos mostro também. Está bem. Portanto, um livro que é interessante e vale a pena ler. Com pequenas histórias que se leem facilmente e rapidamente. Depois, temos aqui outro, que é... Eu não consigo ver por causa aqui da luz. Vamos lá ver se assim vem melhor. A Terra dos Meserat. Ora, a Terra dos Meserat é uma autobiografia. Eu vou ler aqui assim até a introdução que ele aqui faz, onde ele explica qual é o tema do que é que ele fala neste livro. Ele diz assim: o que vos proponho não é a história da minha vida de ator, autor e diretor de companhias teatrais, mas sim um fragmento da minha infância. Ou melhor, apenas o começo, o prólogo da minha aventura, desde os tempos em que nunca me passaria pela cabeça que ser homem de teatro viria a tornar-se o meu ofício definitivo. Portanto, estão a ver, como já viram, ele conta aqui a sua infância, o princípio da sua infância, quando ele era muito criança, os primeiros anos da sua vida. Eu penso que fala aqui este não cheguei a ler ainda, que fala aqui das suas aventuras com o seu avô e de que já falei ali. E então agora, para terminar, iria falar deste maravilhoso livro que tem logo na capa uma ilustração de Dário Fo, que é a filha do Papa. E quem é esta filha do Papa?
é nada mais, nada menos do que Lucrécia Borgia, a famosa Lucrécia Borgia. Tenho andado a ler este livro, portanto ainda não consegui acabar de lê-lo, mas falta só uma meia dúzia de páginas. Aqui faltam o quê? Umas 20 páginas. E não sei de facto como vai terminar. Se realmente vai terminar como foi a história real e verdadeira da Lucrécia, que morreu de parto ao dar à luz o seu oitavo filho com 39 anos de idade. Mas desconfio que não é assim que ele vai terminar a história. Mas ainda não posso dizer, aliás, também não iria dizer, porque nunca se conta o fim de uma história, não é? Se não ter o interesse da leitura aos leitores. Ora, ele, neste livro, ele fala, como já disse, da Lucrécia Borgia, conta a vida da Lucrécia Borgia desde criança até à morte, e tenta, até certo ponto, reabilitar a imagem da Lucrécia Borgia. Lucrécia ficou na história como uma mulher devassa, uma mulher que de má fama e quase uma prostituta fina, tanto que casou várias vezes, mas que era infiel e onde tinha amantes, não sei o que mais. E ele aqui mostra uma Lucrécia muito diferente. Mostra como a Lucrécia foi uma menina que queria ser, desde pequenina, uma boa pessoa, portanto, mas que foi sempre um joguete nas mãos dos importantes da época, que serviram dela para conseguir os seus mais inconfessáveis fins. E os principais a servir-se dela foram nada mais, nada menos do que o seu pai e o seu irmão Cesare, o César em português. O pai, quem era o pai? O pai era o Rodrigo Borgia, que veio depois a ser eleito Papa, com o título de Papa Alexandre VI. E então, para verem como ele se serviu da filha para os seus inconfessáveis fins, ela um dia, na altura em que ele já era Papa, se encontra com ele e lhe lança à cara tudo o que ele tinha para lhe contar. E tem graça que foi numa ocasião em que ele vinha a tentar convencê-la a alinhar em mais uma das suas patifarias. Mas voltando um bocadinho atrás, ele era o Alexandre VI, né? Seu nome Rodrigo Borgia, era um clérigo, não é verdade? Mas os clérigos naquela altura, assim como os políticos, lá na Itália, e penso que por aí fora, em toda a Europa, era de uma devassidão de toda a prova. Isso todos os Papa, bispos, cardeais, até padres, tudo tinha amantes e filhos e as pessoas nem ninguém levava a mal. Aquilo parece que era comum e aceito pela sociedade, já era tão comum e banal. E era assim que ele tinha uma amante, com casa montada, da qual teve estes 4 filhos. 4 rapazes e uma rapariga, ela, a Lucrécia Borgia. E o dos rapazes, um deles, o Cesare Borgia, que lhe veio a fazer a vida negra e que foi um grande bandido. Mas não é para o Cesare que estamos agora aqui para falar, estamos a falar mais da Lucrécia. Então vou então ler o monólogo dela para o pai e que o pai teve que ouvir e engolir. Que ela diz: Pai, um amor como o que tu me ofereces não me interessa, respondeu ela. É incompleto. Achas uma existência digna aquela que me impuseste que a vivesse? Fazes-me passar a infância inteira convencida de que aquele homem de fraca qualidade que dormia com a minha mãe era o meu autêntico pai?
Pelo menos demonstrava que me amava. Ao mesmo tempo apresentava-te a mim e a todos os meus irmãos como o benemérito cardeal, o homem de religião e de grande poderio. E lindo como o sol, de repente revelas que és o que és. Acima de tudo, não um generoso amigo da casa, mas o amante da minha mãe há 20 anos, e neste intervalo engravidaste-a 4 vezes porque te apeteceu. E por fim, que descobrimos que és o cardeal mais poderoso de Roma, o próximo Papa, um conquistador que coleciona aventuras amorosas sem fim, tanto assim que te fascinaste por uma linda amiga minha, uma garota, e fazes com que se case com o filho da minha ama, um pobre Palerma, que não sabe fazer nada e que a quem até falta um olho. Depois vem a minha vez. Decides, com a ajuda do meu irmão Cesare, teu digno filho, que te posso servir para te envolver no teu projeto o Duque de Milão, que normalmente te impede que te movimentes como queres. Escolhes um sobrinho dele, também ele filho ilegítimo, guarda do senhor de Pesaro, outro Sforza, e impinge-me como marido, sem sequer me perguntares, depois de me teres apresentado. Repara bem, nessa altura tinha eu 13 anos. Se um homem com o dobro da minha idade me poderia interessar. Comportaste com mais delicadeza quando nas estrebarias papais me mostraste um pulo de raça e me acrescentaste: este é o melhor entre os centros de cavalos do Papa. Primeiro experimenta-o e depois, se não te agradar e preferires outro que te dê maior prazer de cavalgar, trata-te disso. Pões-lhe o cabresto, fazes com que seja escovado como convém e leva-no à tua casa. Mas voltando ao outro poldro, o jovem Sforza, também me convidas a levá-lo para casa. Eu aceito. Não é o homem que sonhava para a minha vida, mas antes de tudo apaixona-se por mim e depois com ele descubres pela primeira vez o que significa ser considerada um ser humano e não apenas um peão para jogar no tabuleiro dos teus negócios. Ora, portanto, como já viram aqui, não é? Ele servia-se dela para conseguir os seus intentos políticos. Aqui, porque queria dominar os milaneses, não é? Bem, mas isto ainda estava no princípio. Depois disto, este foi a primeira grande patifaria que lhe fez. Para além daquela de depois, quando já ela tinha 12 ou 13 anos, há que veio a descobrir que ele afinal não era ti, porque ela julgava, e os outros filhos, e os outros irmãos, julgavam que ele que era irmão da mãe, que na prática que era a amante. Mas ele dizia-lhe que era irmão da mãe, que era tio, e que era muito amigo dos sobrinhos, e que ia lá visitá-los a toda a hora. Mentira, ia lá mais é dormir todas as noites com a mãe. A ver, mas para lá depois desse desencanto, quando soube a verdade, uh, o primeiro grande vigarice que lhe fez foi casá-la com este Sforza. Mas esta foi a primeira, porque ao longo do livro fez-lhe milhentas outras patifarias, serviu-se dela de uma maneira mais incrível. Pronto, portanto, este livro está maravilhosamente ilustrado, ou pronto, não está ilustrado ao longo do livro, tem no início, tem todo ele, logo no início, uma quantidade de ilustrações da autoria do Faux que ilustram as personagens, as várias personagens de que o livro fala. A ver, que estão aqui no princípio, muitas. Portanto, este é o que era o pai dela, Estão a ver? Não, esta que era. Desculpem lá.
exatamente. Este aqui era este, aqui que era o pai dela. Esta deste lado era a Vanosa Catanai. Uh, a ver aqui, a Giulia Farnese e outros. Aqui, olha, aqui temos então em ponto maior a que está na capa, e do outro lado está o Carlos VIII, que era imperador de França. Portanto, tudo isto personagens que aparecem aqui no livro e que dá gosto ver, ler o livro e, onde ele critica veementemente estes políticos, estes clérigos que não tinham, que eram uns desbochados e que eram a vergonha da época. E tenta, portanto, reabilitar a imagem da Lucrécia Borgia, que para ele não passou de um peão nas mãos destes malvados. Bem, eu por hoje por aqui me fico. Espero que tenham gostado e espero voltar brevemente com a história de um outro prémio Nobel, destes muitos que tenho aqui atrás de mim. Passem bem e até à próxima.